Olá, nono ano. Seguindo aí nossos estudos, né, sobre a Ásia, a gente vai começar agora vendo os aspectos econômicos, né, desse continente, tá? Ah, É um continente, como a gente viu, com um aspecto cultural, né, de povos bastante diversificado e com relação à economia ocorre a mesma coisa, né? Você tem um grupo ali de países que são extremamente ricos, né? Ah, mas que apresentam sérios problemas ainda sociais dentro da sua população, outros ricos e que apresentam uma qualidade de vida semelhante, né, a países desenvolvidos, como é o caso da Coreia do Sul, né, é, Taiwan, Hong Kong, né, Singapura, tá? E países também que são extremamente pobres e vivem, né, basicamente de uma agricultura de subsistência ou uma agricultura mais tradicional, ainda com técnicas primitivas, beleza? Dentro dos destaques, né, do continente, a gente pode colocar aí, né, Japão, China, Coreia do Sul, Singapura, né, Hong Kong, Índia, Israel, são os principais países, né, ou principais potências desse continente, tá? Ah, Como eu falei anteriormente, né, então havendo, né, atividade 214 aqui, atividades econômicas, havendo essa grande desigualdade entre os países, o capítulo ele fica muito em cima dessas principais potências, tá? E o primeiro grupo que se destaca aí são os países do Oriente Médio, né? E a gente tem aí países como Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, que são os países da região do Oriente Médio fazem parte da OPEP, né? Que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Em resumo, né? Essa organização, ou melhor, né? Os países do Oriente Médio que fazem parte dessa organização, eles detêm aí quase 80% das reservas mundiais de petróleo, beleza? Seguindo ainda com esses setores primários, né, de destaque, vamos falar também da agricultura. Você tem uma agricultura bastante diversificada na região, principalmente pela diferença de pluviosidade, né, ao nível das chuvas. Então, basicamente, a região asiática, você vai contar com uma baixa pluviosidade e um relevo extremamente acidentado, né? Então, dificultando essa prática agrícola. Então, é necessário técnicas para que se possa desenvolver uma agricultura na região, tá? Dentre as técnicas, a gente tem técnicas de irrigação, que ocorrem principalmente na região do Mediterrâneo, Península Arábica e Planalto de Anatólia, tá? E aí vamos ter ali produção de frutas cítricas, oliva, né, que vai dar origem ao azeite, né? A oliva é de azeitona para facilitar uva, né, café, tâmara, tabaco. Então você tem uma grande diversidade agrícola, mas essa depende de técnicas, né, ou de alta tecnologia para ocorrer, devido à baixa pluviosidade nas regiões, né, que é possível essa prática, né, em regiões mais planas do relevo, desculpa, do continente. Se destaca também nesse setor primário, além do mineral e da agricultura, a pecuária, tá? Principalmente ali na Península Arábica, com grandes criações de caprinos e de ovinos, né? De cabras e ovelhas. Beleza? Fechando aí essa introdução, a gente começa com a primeira potência da região, que é Israel, tá? País que tem que sobrepor condições climáticas extremas, um país extremamente seco, né? Ah, e para ultrapassar essa barreira, ele se utiliza da alta tecnologia, né? Então, essa alta tecnologia é empregada na agricultura, com a irrigação por gotejamento,
Dessalinização da água do mar, tornar essa água potável, né, para ser consumida, e também o reaproveitamento da água, né? Fora a alta tecnologia introduzida na indústria, né? Que você tem ali ah, uma alta tecnologia sendo desenvolvida em setores de equipamentos industriais e também na indústria bélica, tá? Seguindo, 235, a gente tem a China, né, hoje a grande potência da Ásia, né, a segunda maior economia do mundo, é o país que mais exporta produtos, né, no mundo e vem tentando, né, sobrepor a hegemonia, né, dos Estados Unidos como a grande potência econômica mundial. Tá? A economia da China passa por um grande desenvolvimento a partir da década de 70, quando existe uma abertura da economia por meio das zonas econômicas especiais, ou ZEIs. Em resumo, né, no litoral leste da China, foram criadas áreas industriais para que indústrias estrangeiras se instalassem ali, né? E aí eles ofereciam mão de obra barata, extremamente barata, ampla oferta de matéria-prima, tinha uma boa infraestrutura, né, para importação, e grandes indústrias multinacionais capitalistas passaram a se instalar, né, no país que até então era 100%, né, socialista e fechado para a economia mundial. Tá? A partir daí, da década de 70, a China se transforma numa indústria, né, montadora, uma copiadora, né, os produtos pirateados que fizeram tanto sucesso e ainda fazem desde o início do século XXI. E também dentro desse mesmo século a gente começou a perceber uma mudança nessa indústria chinesa, né? É claro que os casos de pirataria ainda estão presentes, mas você já vê o desenvolvimento tecnológico, né? De ampla tecnologia. A gente só observar, né? Apesar da pandemia ter surgido ali no país, mas os instrumentos, né? O uso de tecnologia em diversas áreas para que pudesse diminuir os efeitos negativos, né, do isolamento que a população do país foi obrigada a passar. Tá? No campo da agropecuária, né, a agricultura chinesa ela se concentra também nessa região leste, mais ao sul, tá? Uma agricultura extremamente mecanizada, né, de alta tecnologia também, que vem nos últimos anos começando a se expandir para a faixa central e oeste do território. Tá? Você tem também, do ponto de vista, né, de riqueza mineral, importantes reservas de carvão mineral, petróleo e ferro em território chinês. Tá? Falando ainda da China, a gente vai falar da região especial de Hong Kong, né, região que até ah, o final dos anos 90 era controlada pelos britânicos. Então Hong Kong ela se desenvolveu uma economia capitalista e em 97 ela voltou, né, para as mãos do governo chinês, mas manteve ainda ali a sua prática, né, capitalista, o que acaba reforçando ainda mais a importância dessa região que, do ponto de vista industrial, tem um grande desenvolvimento, né, de alta tecnologia ou tecnologia de ponta. Né? Hong Kong faz parte do grupo dos tigres asiáticos que mais à frente a gente vai abordar, beleza? Seguindo, temos a região de Macau, também na China, região que até o final dos anos 90 foi ocupada por portugueses, né, um período de mais de 400 anos. Uh, tem uma importância econômica, né, no setor terciário, principalmente na indústria, mas também na indústria do turismo, desculpa, a indústria turística, e outros setores industriais também se destacam, como a indústria têxtil, de produtos eletrônicos e de brinquedos, tá? Seguindo,
outra potência asiática, a Índia, país também extremamente rico, né? Tá entre as 10 economias do mundo, faz parte do grupo, né, de países emergentes que é o BRICS, Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. É um país que desde o início do século XXI, né, vem melhorando muito a questão social, mas ainda tem sérios problemas, né? No início do século XXI, você tinha mais de 800 milhões, né, de pessoas vivendo na extrema pobreza no país. Hoje, esse número já reduziu pela metade, né? Então, houve uma leve mudança na condição de vida, que é, né, consequência desse grande crescimento econômico do país, tá? O campo, do ponto de vista da agropecuária, botei o não perturbe. Foi mal aí, gente. Do ponto de vista da agropecuária, um país de grande destaque, tá? Principalmente no cultivo de trigo, algodão, arroz, né, chá, soja, milho. E tem também a pecuária, né, de gado de corte bastante expressiva, né? Apesar do gado bovino, né, a vaca, ser um animal sagrado, os indianos, né, não se alimentam. Economicamente, eles acabam indo também para o corte, né, do ponto de vista de trocas comerciais. Então se esquece um pouco a religião e vai mais pela ponto de vista do dinheiro, tá? Seguindo aí a economia indiana, né, a indústria é bastante diversificada, tá? Com destaque aí na têxtil, informática, alimentícia, química, produção de satélites, né? O Brasil e Índia têm importantes relações, né? Já lançaram alguns satélites juntos, produziram, né, e trocaram tecnologias. E além, né, e dentro, desculpa, desse setor industrial de destaque aí, a informática, ela tem um grande papel porque ele tem o Vale do Silício Indiano, né, que é a região de Bangalore, onde tem um polo tecnológico, né, de desenvolvimento de tecnologias ligadas ao setor informacional e tecnologia de ponta. Além, né, de ser um país que desenvolve essas tecnologias, a Índia ela exporta também cientistas, né, que é a chamada migração de cérebros. Então são trabalhadores indianos que acabam migrando para grandes potências para trabalharem nos centros de desenvolvimento tecnológico de suas indústrias, tá? Do setor terciário, a China, a Índia, desde o final dos anos 90, vem também apresentando um grande crescimento, principalmente quando se diz a questão dos call center, né? Muitas empresas, atendimento ao consumidor, né? O SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor. Algumas empresas dos Estados Unidos e Inglaterra se utilizam, né, de empresas indianas para fazerem esse serviço pela mão de obra mais abundante, né, e mais barata. A gente pode também citar, não está aqui no nosso livro, né, a indústria cinematográfica, né, a região de Bollywood na Índia, né, que produz mais filmes que Hollywood anualmente. É também de extrema importância economicamente para o país, tá? Seguindo aí o próximo país, temos o Japão. Do grupo, é o país mais desenvolvido tecnologicamente, tá? Tem o início dessa industrialização no final do século XIX. Segunda Guerra Mundial sofrem, né, com o ataque das duas bombas atômicas, né, e ressurgem novamente após a Segunda Guerra com pesados investimentos em educação, desenvolvimento, né, tecnológico e valorização da sua cultura. O país acabou se especializando no desenvolvimento, né, de alta tecnologia, principalmente setor informacional e a robótica, né?
Fora esses dois setores, se destaca também a indústria naval. A gente está falando de um país que é formado por ilhas, né, um arquipélago. Então a indústria naval é bastante desenvolvida. Automobilística, duas, né, importantes marcas. Tem outras, mas vou citar aqui a Toyota, né, e a Honda. A Toyota, por exemplo, hoje, se há um padrão, né, de produção dentro das indústrias, segue um modelo toyotista, né, que foi empregado numa das fábricas da Toyota no Japão. Setor de microeletrônica, eletrônica, informática, robótica, química, biotecnologia são a base, né, da economia chinesa, ou japonesa. Estou com a China na cabeça, mole. Apesar, né, dessa grande produção de alta tecnologia, então exporta muitos produtos, o país também necessita de importar demais matéria-prima, né, para sua indústria, e também produtos, né, agropecuários, devido à falta de espaço. Então, o que é produzido no país não supre a necessidade da sua população. Você está falando de um país com mais de 100 milhões de habitantes, né? Então, boa parte das suas importações vem do setor primário, tanto produtos da agropecuária como também matéria-prima, principalmente mineral, tá? Seguindo o nosso estudo, na página 238, a gente vê um outro tigre asiático, né? A Coreia do Sul, país hoje considerado, né, desenvolvido pela ótima qualidade de vida que ele apresenta, grande desenvolvimento tecnológico e também, né, um grande destaque do ponto de vista econômico, tá? É um país que recebeu investimentos dos Estados Unidos na segunda metade, né, do século XX, iniciando a sua industrialização, né, por volta dos anos final dos anos 70, início dos anos 80. Essa industrialização se deu por meio dos chaebols, né, que são conglomerados industriais. Então são empresas que atuam em diferentes áreas da indústria, né? Então, vou pegar o exemplo da Hyundai. Hyundai, ele está, né, por exemplo, no setor automobilístico, setor naval, né, tanto de produção de navios quanto a marinha mercante, né, comércio de produtos, informática, tá, mineração, então produção de aço. Então, conglomerado é né, uma marca, um grupo que coordena várias outras indústrias, né? E aí essa economia sul-coreana ela é baseada nesse conceito, que é a plataforma de exportação. Então, as suas indústrias são criadas para exportar, para vender para todo mundo, né? E isso foi o grande diferencial para esse grande sucesso do país. É claro que, assim como o Japão, a gente teve ali também fortes investimentos na educação e no desenvolvimento de novas tecnologias, tá? Seguindo aí Singapura, outro tigre asiático, já vimos Hong Kong, né, Coreia do Sul e agora vamos ver Singapura, né? Singapura é uma cidade-estado, né? Então é um país formado por 63 ilhas, né? E a economia é baseada principalmente nos serviços bancários, turismo, tá? Comércio marítimo e alta tecnologia, né? A indústria de transformação de alta tecnologia. Uh, é, é o principal, até o início dos anos 2000, era o principal porto, né, que ligava o Ocidente com o Oriente, né? Perdeu esse título para o porto de Guangzhou na China, mas continua sendo um importante entreposto, né, na Ásia. Dentro da indústria de transformação que eu falei, além da informática, né, petróleo, eletrônica, ciências biomédicas, tá?
E seguindo, né, essa questão, só para eu fechar aqui, a Singapura, né, sendo uma cidade-estado, né, então um território mais reduzido, a sua população teve também ganhos com esse desenvolvimento, assim como a gente viu no Japão e na Coreia do Sul, e hoje apresenta um alto padrão de vida, tá ok? Seguindo então, chegando na 240, atuação no mercado internacional, tá? Primeiro, do ponto de vista do comércio, a Ásia era uma área extremamente atrativa, né? Porque você tem ali 60% da população mundial. Então tem um enorme mercado consumidor e também uma força, né? Uma oferta de mão de obra de trabalho extremamente barata. Então a indústria, né? O capitalismo, ele vê essa região com bastante interesse, tanto do ponto de vista de lucrar, vendendo, expandindo, né, a sua marca, quanto na produção, por ter uma mão de obra considerada especializada, né, qualificada, mas relativamente barata, em alguns lugares até extremamente barata, tá? Ah, dentro do mercado internacional, a região é dividida, né, em grupos. Esses grupos também se diferem na sua participação, principalmente, né, nesse comércio mundial. Então, os maiores destaques é China, Japão, Índia, tigres asiáticos e os novos tigres. A China, né, é o país que mais exporta no mundo. Teve aí no ano de 2017, né, vendeu mais de 2 trilhões, quase 2,5 trilhões de dólares, e tendo um lucro de mais de um pouco menos de 1 trilhão de dólares, né, nessa balança comercial. A partir daí, né, esses lucros continuamente ocorrendo trouxe uma melhoria de vida extremamente elevada, né, para a população do seu país e que, né, transformando, por exemplo, um pouco mais de 200 milhões de pessoas em milionários. Então, do ponto de vista de melhoria de qualidade de vida, né, é como se tivesse quase o total da população brasileira dentro da China de milionários. Então, a grandiosidade desse crescimento chinês a gente consegue medir, né, analisando essa questão, tá? Nos últimos anos, a China tem ampliado, né, as suas relações internacionais, principalmente com países da Ásia, uh, e África Oriental, né, banhada ali pelo Oceano Índico, com o objetivo, né, de controlar todo o comércio dentro do Oceano Índico, desde a Ásia até a costa oriental africana, e estreitando laços, né, principalmente com os países do BRICS, em especial a Rússia, mas também tem relações muito próximas, né, com a Índia, Brasil e África do Sul, né? Há, há uma perspectiva que em poucos anos a China consiga superar a liderança econômica, né, mundial dos Estados Unidos. Beleza? Seguindo então, a gente tem o Japão, como eu falei anteriormente, país com maior desenvolvimento econômico, desenvolvimento, desculpa, tecnológico do, da Ásia, e a sua indústria tem um grande destaque, né, para a tecnologia de ponta, onde você tem a produção de novas tecnologias, produção de robôs, né, a automação que vem sendo utilizada de forma bastante intensa dentro da indústria. Hoje o Japão é um importante polo de exportação, né, de robôs industriais para todo o mundo. Fora isso, você tem ali automóveis, né, impressoras industriais, navios, né, como principais produtos exportados pelo país, tá? Colocando então, né, o Japão
como a terceira economia mundial, mas sendo considerada uma economia vulnerável, né? Toda essa riqueza ela vem das exportações dos seus produtos industrializados. Qualquer diminuição, né, ou queda brusca dessa exportação, o país pode estar numa situação perigosa, né, vulnerável, porque é um país extremamente dependente, né, de importações, como eu falei anteriormente, de importações de matéria-prima, né, mineral e também de produtos de agropecuária, beleza? Seguindo, os tigres asiáticos, a gente já tinha visto, né, 3 dos tigres, até 3 não, vimos os 4, tinha esquecido de Taiwan, né? Coreia do Sul, Singapura, Hong Kong e Taiwan, tá? Os 4 países eles se industrializaram por meio da plataforma de exportação. Então, inicialmente, eram indústrias, né, com um grau de tecnologia muito baixo, ainda copiando, né, produtos de indústrias maiores, estrangeiras, e do final da década de 80 até o início do século 21, essa indústria teve um grande salto de desenvolvimento tecnológico, principalmente por pesados investimentos em educação, né? Tanto dentro do país, quanto qualificando esses alunos, né, cientistas fora do país, né, bancando estudos em grandes universidades e trazendo de volta para que se transformasse em desenvolvimento de novas tecnologias. Tá? Isso fez com que as nações apresentassem um alto grau de desenvolvimento industrial e, consequentemente, alto índice de qualidade de vida. Tá? Então, o que ocorria, né? Como ocorreu essa industrialização? Plataforma de exportação, ok. Ali sendo produzido para ser exportado. Então, inicialmente, as indústrias estrangeiras, né, principalmente japonesas e americanas, se instalaram no país para a montagem de seus produtos, mão de obra barata, localização estratégica, né? E ao longo do tempo, as indústrias, né, dos tigres passaram a desenvolver também essa mesma tecnologia, né, com esse pesados investimentos em educação. Isso que transformou uh, esses países em grandes potências industriais de desenvolvimento tecnológico. Né? Até 2012, por exemplo, a Samsung era que produzia todas as telas, né, utilizadas pela Apple, né, por todos os produtos da Apple. Então, iPhone, né, os computadores da Apple e por aí vai. Então, dá para a gente entender, né, um pouco como é que foi esse início. E com esse grande crescimento e desenvolvimento tecnológico, as indústrias sul-coreanas acabaram fazendo o mesmo movimento para outros países da região. Então, instalaram suas fábricas de montagem em países do Sudeste Asiático, dando origem aos chamados novos tigres asiáticos, né? Que são Filipinas, Indonésia, Malásia, Tailândia e Vietnã. Então, indústrias principalmente dos tigres, né, que a partir do desenvolvimento industrial já não cabiam mais na estrutura do país, foram transferidas para essas nações mais pobres. Que indústrias são essas? Que ainda demandam de mão de obra humana, ou um número elevado ainda, né, de trabalhadores. E permaneceu nos tigres asiáticos. Eita, sumiu aqui. Permaneceu nos tigres asiáticos, já vai voltar já. A, as indústrias de alta tecnologia, onde predomina, né, a automação da produção industrial. Beleza? Já voltou aqui? Já está fechando, galera. Só esperar voltar, voltou, tá? Então, dessa forma, surge esses novos tigres asiáticos, né?
que vão oferecer basicamente as mesmas ofertas que os tigres asiáticos ofereceram para indústrias estrangeiras no final dos anos, lá no final do século XX, né? Mão de obra barata, leis trabalhistas mais flexíveis, né? Lei ambiental frágil, isenção de impostos, né? Tudo isso para atrair a instalação dessas empresas estrangeiras, tá? E ao longo dos anos, esse é um processo que se iniciou no final dos anos 90, vem, né, trazendo uma grande melhora para a população dos países, né, nos novos tigres asiáticos, beleza? Fechamos então aqui e a partir da 243, não é isso? 243, 244 e 245, a gente tem aí os exercícios para vocês fazerem, beleza, galera? Um abraço aí a todos e até a próxima.